Bom dia, turma do sétimo ano. Aqui é o professor Vitor, professor de Geografia. Nós estaremos iniciando o capítulo 6, Brasil, Movimentos Migratórios, a partir das páginas 134 até a página 136. Nós estaremos apenas introduzindo uma breve discussão sobre migração aqui no nosso país, ok? Então, afinal de contas, né, o cenário 1 do livro fala sobre as andanças do povo brasileiro. O que é migração? Então, migração nada mais é, gente, do que o deslocamento da população de um lugar para o outro. E esse deslocamento ele pode ocorrer por diversos motivos, certo? Pode ser por baixas condições de vida, dificuldades, certo? Pode ser provocado por mudanças climáticas, como estiagens, como seca, como furacões, certo? Pode ocorrer por fatores voluntários, a pessoa quis migrar, ela decidiu, não havia nada, né, assim que obrigasse a mudar, ela foi voluntariamente. E a migração obrigatória, que aí dentro da migração obrigatória estão geradas por questões climáticas, como eu já falei, por questões de conflitos e guerras que acabam expulsando pessoas de uma região para outra, por questões religiosas que ocorrem muito no norte da África. Comunidades cristãs têm que se deslocar, têm que migrar para outras localidades por conta do conflito com os muçulmanos. E também tem a questão da migração por perseguição política. Então, se divide em duas partes, né? Migração voluntária e a migração forçada. Então, dentro dos migrantes, nós podemos chamar os que são migrantes forçados, gerados por guerras e conflitos, como refugiados. Então, novamente recapitulando, migração é o deslocamento de uma população de um lugar para o outro. Entretanto, na aula de hoje, o nosso foco será sobre as migrações internas, certo? Que correspondem aos movimentos da população dentro do seu próprio país, certo? Sem, contudo, alterar a população daquele país. São os movimentos que fazem pessoas migrarem de uma cidade para outra, de um estado para o outro, e nesse sentido. As migrações internas aqui no Brasil anteriores ao século XX, elas foram aí migrações ocorridas dentro do ciclo econômico. Primeiramente, né, com o ciclo do açúcar, que fez um desenvolvimento da zona da mata nordestina para a plantação de cana-de-açúcar, e isso trouxe diversas pessoas de diversos lugares do Brasil, aventureiros, trabalhadores, pequenos comerciantes, que eram chamados de mascates, para a zona da mata nordestina, principalmente inicialmente no século XVI e no século XVII, ok? Também podemos destacar a mudança de eixo dessa migração. Com a descoberta do ouro em Minas Gerais, o foco, o alvo da migração não é mais a zona da Mata Nordestina, mas é a região das Minas, em Minas Gerais, que atrai diversos paulistas e nordestinos também para aquelas localidades. E é nesse momento que inicia, né, o que o autor do livro chama de saga de retirança dos nordestinos, que acaba migrando para essa região das Minas, ok? Então, ele coloca que os nordestinos eles começam, né, fugindo de seca, fugindo de coronéis, fugindo de fome. Os nordestinos então passam a migrar progressivamente para outras regiões em busca de melhores condições. Lembra no início quando eu falei que a migração ela pode ser voluntariamente, mas ela ocorre geralmente por motivos involuntários, ou seja, você é obrigado a migrar. Então, todos esses motivos são motivos que obrigam as populações a migrar. A seca, né, fator climático, os coronéis, fator político, a fome, fator social. Então, todas essas questões elas vão gerando esse processo de migração entre os nordestinos. Mas chegou um momento que os veios auríferos acaba mudando, chegando ao fim, e chega também o fim à escravidão, né, aqui no Brasil, e novamente a migração ela muda os rumos, ok? Agora já não é mais
para a região das Minas, mas para a Amazônia, principalmente dos anos 1870 a 1910. O que estava acontecendo, professor, na Amazônia? Por que quando ocorreu o esgotamento das minas em Minas Gerais, todo mundo correu para a Amazônia, inclusive muitos cearenses, muitos nordestinos, mas principalmente cearenses, né, foram para regiões amazônicas? O que estava ocorrendo? Gente, era a febre da borracha. Os seringais na Amazônia, né, estavam ali produzindo borracha em toneladas, porque estava alimentando o processo de industrialização e principalmente industrialização automobilística dos Estados Unidos, com o surgimento dos carros Ford. O Henry Ford veio pessoalmente ao Brasil para acompanhar o processo, né, de retirada da borracha para a construção ali dos pneus dos carros, e isso fez com que gerasse então um grande processo de migração. Muitos nordestinos e cearenses migraram para trabalhar nos seringais, e de fato foi um momento ali de febre, né? Febre da borracha, que causou realmente essa locomoção. Só que o que ocorre, gente, é que, por exemplo, até hoje existem cidades no Pará, no Amazonas, em Roraima, em que a maior parte da população, de algumas cidades, elas são compostas por cearenses ou nordestinos, né? Então isso é comum de fato lá. Só que começa a ter uma concorrência essa borracha, principalmente com a produção inglesa na Malásia. Então a forma de produção lá na Malásia era os plantations, que é plantação única, cultura única. E isso acabou, né, gerando um processo mais rápido de produção da borracha, fez com que essa atividade decaísse aqui no Brasil. Então, diversos barões aí enlouqueceram, de fato, com suas terras arrasadas, e milhares de pessoas mortas ou desempregadas, ok, gente? Então, de fato, foi um momento complicado ali anterior ao século XX. Já no início do século XX, né, o processo de migração que ocorreu foi em direção ao sudeste do Brasil e também o norte do Paraná, né, o sul do Mato Grosso do Sul. Por quê, professor? Porque essa região era região produtora de café, então necessitava de mão de obra nessa região, muita mão de obra. E não estava ali dando conta a mão de obra europeia que veio substituir os escravizados. Então, os nordestinos, mineiros que faliram, né? Inclusive, alguns que estavam em dificuldades financeiras abandonavam, né, o seu lugar de origem e iam para essas regiões produtoras de café. Até 1929, né, ocorre esse processo, mas quando chega no ano de 1929, ocorre a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e quebra a economia brasileira, que ela sofre um grande golpe, né, no seu principal produto, que era o café. Não conseguiu mais ser comercializado no exterior. E isso também começa a interromper a migração no sentido para as regiões cafeicultoras, que é norte do Paraná, oeste de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, nessa região ali, né, que desenvolvia a cultura do café. As migrações ocorridas na década de 1930 e 1960, pensa no seguinte: nesse momento, certo, está ocorrendo o processo de industrialização do Sudeste. Então, por mais que quebrou o principal produto de exportação, os governos, principalmente de Getúlio Vargas, em 1930, ele pretende criar um dinamismo para a economia, criando, né, diversos produtos para que eles possam ser comercializados e o Brasil não precisar apenas da exportação de um produto e não quebrar como aconteceu com o café. Então, quando eles apostam nessa industrialização, há uma crescente necessidade de mão de obra. E o Nordeste brasileiro sofre com estagnação, né, da indústria, da agricultura, o que gera novamente várias, né,
levas de nordestinos até em Pau de Arara, indo atraídos pela oferta de empregos. E posteriormente, em 1956 e 1960, foram atraídos pelo chamado Canto da Sereia, que era para construir a nova capital do Brasil, Brasília. E muitos por lá ficaram mesmo, né? Brasília foi construída por eles, pelos nordestinos, cearenses, e eles ficaram por lá. Não puderam morar em Brasília, porque a cidade foi construída para os políticos, para a administração nacional, mas eles acabaram construindo cidades aos arredores de Brasília, que são as chamadas as cidades satélites, como Ceilândia e entre outras cidades ali daquela região. Esse processo também, né, desencadeou aí uma migração em direção a outras áreas, como Mato Grosso, como Rondônia, e principalmente em busca de ouros, né, nos garimpos e pedras preciosas, ok? Então, gente, na próxima aula nós estaremos discutindo algumas outras dessas migrações ainda no nosso território brasileiro, né? E espero que vocês estudem o material, resolvam a atividade que eu vou estar mandando por áudio e qualquer dúvida revejam o material, certo, gente? Boa sorte nos exercícios e tudo de bom para vocês. Tchau.